A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos de palavra de Deus. Quem nessa vida de nós, da qual vivemos aí, já não obteve de alguém alguma decepção? E é importante ressaltar que as decepções, em sua maioria das vezes, vêm nas nossas vidas em alguém que nós depositamos total confiança. Ou seja, o excesso em confiar, o excesso de confiança em algumas pessoas poderá fazer com que nós nos entristeceremos futuramente. E entristecer por alguma pessoa no futuro significa de um modo de que, de fato, nós vivemos uma realidade. É como se fosse aquele dito que as pessoas dizem: uma mão lava a outra. Mas sempre quando chegar a sua vez para ser lavar a sua mão, você pode ter certeza que a água vai acabar. E assim acontece na vida das pessoas. Algumas pessoas batem no nosso ombro e dizem pra gente: eu estou com você em tudo. Pode confiar, pode acreditar, pode depositar sua confiança na minha pessoa. E quanto menos você espera, a pessoa que você mais acreditava é a pessoa que irá te decepcionar. O capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 50, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Aqui, amados em Cristo, apenas um versículo das Sagradas Escrituras nos traz um grande significado para com as nossas vidas. A realidade deste texto era de que nós estamos diante de um protagonista que a Bíblia vai dizer que ele era servo. Servo significa obediência ao seu Senhor. E a palavra servo aqui ela dar continuidade dizendo que ele era servo do sumo sacerdote. Ou então, ele estava ali para fazer o serviço de alguém. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina de que no momento em que Judas ele vai trair a Jesus com um beijo no rosto, ele vai levar aqueles soldados romanos até onde Jesus estava. Jesus ele estava no Getsêmani orando. Tanto é que a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele ora tão intensamente que o seu suor ele torna-se em grandes gotas de sangue que corriam ao chão. A intensidade da oração de Jesus era tão grande de que o próprio Pai de Jesus, Deus, a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 43, vai dizer que aparece-lhe anjo do céu que o fortalecia. Porque os momentos que sobreviriam na pessoa de Jesus dali por diante seriam momentos difíceis. E pensando na nossa vida, em sua maioria das vezes, isso acontece com a gente. Nos momentos mais dificultosos que nós enfrentamos, ainda que de um modo nós não conseguimos observar com os nossos olhos, mas Deus ele sempre envia anjos. Esses anjos, em sua maioria das vezes, eles vêm aí trajados de amigos. Muitas vezes eles são anjos de fato espiritual. E eles estão ali para nos fortalecer nos momentos de angústia. Porque as decepções são tão grandes que se nós não agarrarmos na pessoa de Jesus, nós encontraremos dificuldades para prosseguir. Tanto é que a palavra de Deus ela vai dizer que Jesus estava em oração. E quando Jesus está em oração, Jesus ele levanta não uma,
mas 2 vezes encontra os seus discípulos adormecidos. Jesus queria que eles orassem com ele, mas eles estavam cansados e eles acabavam dormindo. Até que Jesus ele vai chegar diante dele e vai dizer para eles: vocês não puderam orar comigo 1 hora? Ou seja, vigiar comigo apenas 1 hora? Então a palavra de Deus vai ensinar que Jesus ele vai dizer para os discípulos: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando Jesus ele vai dizer isso, levantai-vos e orais para que não entreis em tentação, é de que alguma coisa estava para acontecer com seus discípulos. Eu quero parafrasear essa mensagem, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, com as situações adversas que em sua maioria das vezes pode ser acometida a vida de um cristão. Como eu estava vos falando a respeito das decepções, existem pessoas que nós depositamos uma total confiança. E ao decorrer da nossa história, essas pessoas ela vai demonstrar para nós que de fato nós depositamos a confiança na pessoa errada. Ela acaba de alguma forma destruindo os seus sonhos, fazendo com que você se entristeça de alguma forma. E nesses momentos, se não for a misericórdia de Deus, você acaba parando na caminhada. Então Jesus ele está com os seus discípulos. Momento propício para aquilo que estava para acontecer. Só que as Sagradas Escrituras apontam e diz que Jesus ele vai dizer para os discípulos: orai, porque senão vocês vão cair em tentações. Então a palavra de Deus diz que Jesus estava com os 12. E Judas, aquele que haveria de trair Jesus com um beijo, ele sai. Quando ele sai, ele vai atrás da guarda romana, para trazer os romanos aonde Jesus estava orando com os seus discípulos, com seus amigos, com o seu mentor, com aquele que ele havia aprendido tudo nessa vida. Mas por um dado momento ele deixou que a sua alma entrasse em tentação. Então a palavra de Deus diz que estavam eles orando e de repente vêm os soldados. E quando ele chega diante de Jesus, ele dá um beijo no rosto de Jesus, como sinal de que era ele que deveria ser preso. Aqui no Evangelho de Lucas, ele não vai especificar quem foi que fez isso. Apenas ela vai dizer assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Servo do sumo sacerdote. Quem cortou nos outros evangelhos, você vai entender que foi Pedro. Pedro ele desembanha sua espada e acaba cortando a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Só que na lei mosaica, naquela época, aquelas pessoas que estavam ali para tornar-se sacerdote, elas não poderiam ter nenhum tipo de anomalia no seu corpo. Pelo que Jesus, quando Pedro ele corta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, Jesus ele vai entrar dentro do coração dele, não somente ele vai entender da dor que ele estava sentindo ao ter ali um dos seus membros, que era a sua orelha, sendo arrancada a espada, como da dor pelo aquilo que ele havia lutado a sua vida inteira para se tornar servo do sumo sacerdote e futuramente um sacerdote. Porque na consagração sacerdotal, eles colocariam na sua orelha, na sua pontinha da sua orelha direita, uma gotinha
do azeite na sua consagração. Ou seja, cortando a orelha dele, não haveria consagração. E essa mensagem é para você, que ao decorrer da história da tua vida, alguém lhe feriu. Pode ser que a pessoa não tenha lhe ferido com uma espada, mas feriu seus sentimentos, feriu a tua alma, feriu o teu coração, com palavras, com atitudes, no dia a dia. E ela fez com que você talvez desistisse dos seus sonhos. Mas eu quero te dizer nesta tarde, princípio de noite, de que Jesus, ele veio para restabelecer os sonhos de cada um de nós. Ele não criou o homem para ficar aí vagando à toa, andando errante por este mundo, sem nenhum tipo de direção, sem nenhum tipo de visão. O cristão, ele tem que ter um alvo. O alvo é Cristo. E quando o seu alvo for Cristo, as demais coisas que estão ao seu redor, elas passam até a ser supérfluas. Elas não farão com que você desista da pessoa de Jesus por qualquer motivo. E esta é a realidade das pessoas que vivem o evangelho falso, falsificado. O evangelho onde não se pode dizer uma palavra dura que a pessoa já quer abandonar a Cristo. Jesus, ele está com os seus discípulos e ele vai falar assim: a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Estava falando ali a respeito da ceia. E a Bíblia diz que a deserção dos discípulos foram muito. E Jesus, ele olha para os seus discípulos 12 que haviam ficado e pergunta para eles: e vós também não quereis ir? E este protagonista que nós estamos falando dele por nome de Pedro, ele vai dizer assim: para onde iremos nós, Senhor, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Reconhecimento de que somente Jesus pode mudar a história da vida de um homem. Então a palavra de Deus diz que Jesus, ele vai pegar a orelha e vai colocar no devido lugar. E não vai ficar nenhum tipo de cicatriz, fazendo com que o mesmo pudesse dar continuidade na sua vida sacerdotal. Então a palavra de Deus diz que Jesus, então, ele vai dizer para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a palavra de Deus então diz que, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Quem vira para Pedro é Jesus. Não foi Pedro que olhou para Jesus. Mas quem olha para Pedro é Jesus. Eu sei que você pode estar aí até pensando em sua vida que é você que está com seus olhos fitados em Cristo, mas não, é Ele que está com os olhos fitados em você. E Ele conhece tudo o que você pode fazer, da tua estrutura física, da tua estrutura mental, da tua estrutura espiritual. É por isso que, em sua maioria das vezes, nós nos decepcionamos com alguns tipos de cristão que aparecem, porque nós colocamos a nossa visão no homem. Mas quando colocamos a nossa visão em Cristo Jesus, a nossa visão, ela não é uma visão deturbada, mas é uma visão consciente de que a nossa visão está no ponto certo. Por isso que Jesus, ele diz: olhai para mim, autor e consumador da vossa fé. Então a Bíblia diz que Jesus, virando-se, olhou para Pedro.
E quando Jesus ele fita os olhos em Pedro, Pedro fita os olhos em Jesus, Pedro lembra do que Jesus havia dito para ele. Eu quero nesta tarde te dizer que Jesus está fitando os olhos na sua pessoa. E fitando os olhos na sua pessoa, ele não está fazendo isso para te denegrir, não. Mas para que você possa lembrar de que um dia ele disse algumas coisas a respeito da sua vida que iria se suceder. Eu sei que aconteceu. Eu sei que você ficou frustrado, entristecido, angustiado com a situação. Mas ele já havia dito para você que a nossa confiança deveria estar nele, não nas pessoas. Então a palavra de Deus diz que, estando Pedro ali juntamente com as pessoas que estavam agora crucifica-o, eles vão dizer para Pedro que ele era um dos que acompanhavam a Jesus. E Pedro, então, lembrando-se da palavra que Jesus disse, que antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes, Pedro vai chorar amargamente diante de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: e os homens que o detinham Jesus zombavam dele, ferindo. E começaram a blasfemar de Jesus. Jesus ele é conduzido diante de Pilatos, Herodes. E então ele é conduzido para aquilo que nós chamamos de morte romana. A morte pela crucificação. Mas quando ele é crucificado, Jesus ele não vai permanecer na cruz por muito tempo. Ele vai ressuscitar. E quando Jesus ele ressuscita, diz as Sagradas Escrituras, que Jesus então ele começa a aparecer para algumas pessoas. Jesus ele vai aparecer para as Maria. E depois a palavra de Deus ela vai dizer assim: e depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, protagonista, Tomé, chamado de Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 os seus discípulos. E disse Pedro: vou pescar. Quando Pedro ele vai pescar, ele vai voltar às suas práticas que a outra hora ele exercia aquela prática de pescaria com bastante eficácia. Eles eram pescadores por profissão. Então a Bíblia diz que, havendo eles lançado a rede a noite toda, não haviam pegado nada. Então a própria palavra de Deus diz que Jesus ele chega diante dele e fala para ele: lance a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-se, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Pescaria, quando Jesus não está no barco, não traz resultado nenhum. Voltar às práticas anteriores que nós fazíamos sem a pessoa de Jesus não vai te levar a lugar algum. Mas ao obedecer à voz de Jesus, você vai alcançar milagres. Eles lançaram a rede e
de tanto peixe que tinha na rede, eles não estavam conseguindo puxar as redes. Então a Bíblia diz então, e Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que a rede não se rompe. Aí a Bíblia diz que Jesus diz para ele, vinde, comei, mas nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, sabendo que era o Senhor. A Bíblia então diz que chegando eles, Jesus já estava com tudo preparado. Mas no capítulo 21 de João, no versículo 15, Jesus ele vai dizer assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, entristecendo-se, por lhe tinha dito a terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor Jesus disse a ele, apacenta-se as minhas ovelhas. Aí Jesus ele vai dizer assim para ele, na verdade te digo, de que quando eras mais moço, te cingias-te a ti mesmo, e andava por onde queria. Mas quando já fores velhos, estenderás as suas mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isto, significando com que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Amados em Cristo, Jesus ele está agora diante de Pedro. E Jesus ele está falando para ele praticamente as mesmas palavras que ele havia dito. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Agora, junto ao mar de Tiberíades, Jesus ele vai dizer para Pedro, Pedro, amas-me mais do que este? Pedro, ama-me mais do que este? Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, entendendo o significado, ele vai dizer para Jesus, Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai dizer para ele, então apacenta-te as minhas ovelhas. E Jesus, dali por diante, amados em Cristo, ele vai aparecer para os seus discípulos por um espaço de 40 dias. Passando mais 10 dias, seria a festa de Pentecoste. No livro de Atos vai dizer que estavam todos concordantemente no mesmo local. E de repente veio do céu um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. E começaram a magnificar a Deus, cada um na sua língua paterna. Na sua língua materna, na língua em que eles tinham as suas palavras. A palavra de Deus então diz que Pedro, vendo que eles estavam acusando os discípulos de estarem, aquelas pessoas de estarem embriagadas, Pedro ele vai se levantar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele que nega, aquele que traiu, aquele que estava ali, mas havia abandonado tudo, voltou às práticas da pescaria, ele vai se levantar com tamanha autoridade e ele vai pregar a palavra de Deus. Num dia, 3.000 almas
se agregaram à igreja primitiva que estava se iniciando naquele dia. Quero te dizer nesta tarde que Jesus ainda confia em você. Se ele confia, se ele depositou, se ele colocou crédito, se Jesus ele sabe do que você é capaz, mesmo em meio a todas as situações que você passou, não há quem possa fazer a chamada de Deus parar na sua vida. Ainda que as pessoas te caluniem, levantam falsos testemunhos, elas são contradizentes contra a tua pessoa. Mas se Deus te chamou para uma obra específica, apenas creia e acredite que este tempo que nós estamos vivendo será o tempo em que Deus vai mais levantar pessoas que a outra hora não tinham significado nenhum para aquilo que nós chamamos de mundo evangélico, mundo cristão. As pessoas olham para as pessoas e apenas veem elas como pessoas matéria. Mas Deus não. Deus olha para você e investe em você. Deus olha e sabe daquilo que você é capaz. E nesses últimos dias Deus vai levantar um grande exército de pessoas que eram como Pedro. Tinham sim ali as suas características explosivas. Mas Jesus vai transformar nisso para que você possa ganhar almas para o reino dela. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Lembre-se de que existem almas para serem ganhadas para o reino de Cristo. E Deus conta com você nesta última hora. Deus te abençoe em nome de Jesus.